Trazendo aqui mais uma questão para a gente, né? A 125 é uma questão de calorimetria, né? De conceitos básicos. E aí, gente, não é porque é conceito básico que a questão tem que ser fácil, né? Essa aqui é um pouquinho enroladinha, mas é importante que os conceitos estejam bem tranquilos aí, assim, na nossa cabeça, para que a gente consiga até eliminar alguma opção, beleza? Então é o seguinte, ó. Considere a tirinha na situação em que a temperatura ambiente é inferior à temperatura ambiente. Temperatura ambiente é inferior à temperatura corporal. Então eu tenho aqui o Calvin e o Tigre, né? E aí, por exemplo, aqui ele está dizendo que a temperatura ambiente é menor. Sei lá, vamos considerar a temperatura aqui 27 graus Celsius. E aí do Calvin aqui 37. E do Tigre ali uma temperatura maior do que 27. Vou mostrar só do Calvin só para a gente poder identificar aqui esse fluxo de calor, né? Se eu tiver um corpo que está mais quente que o outro, como a gente viu lá na nossa aula inicial, né, conceitos básicos de temperatura e calor, por exemplo, se o corpo A tem uma temperatura maior que o B, né, se a temperatura de A é maior que a temperatura de B, isso quer dizer que espontaneamente eu tenho calor indo de A para B. Que é o que está acontecendo. Então, espontaneamente, né, o Calvin ali e o Tigrão estão perdendo calor para o ambiente, beleza? E aí a Tirinha diz lá assim, tá quente hoje, né? Aí ele, é mesmo. Mas o que me incomoda mesmo é a umidade, o Tigrão falou para ele. E aí o Calvin perguntou, você não gosta de umidade? Aí ele, não mesmo. E aí no último que a gente tem o deboche, né? Então salta correndo. Por quê? Porque ele vai pular na água, né? E na verdade, não está falando da umidade aqui do lago, mas da umidade relativa do ar, né? Então, ele diz lá o seguinte: o incômodo mencionado pelo personagem da tirinha deve-se ao fato de que em dias úmidos, ou seja, a umidade relativa do ar. E o que acontece? Quando nós estamos mais quentes que o ambiente, então a gente perde calor para o ambiente, tá? Igual aquela mesma ideia, né, da água lá que está... Água não, vamos pensar antes disso, tá? O corpo A está com uma temperatura maior que o corpo B. Então, espontaneamente, o calor vai do corpo mais quente para o corpo mais frio. Ok? E aí, por que a gente sua? A gente sua para poder regular a temperatura do nosso corpo. Então, o suor ele funciona desse jeito. Beleza? Só que, quando a gente tem ali um dia que está muito úmido, né? Lembra da ideia da, sei lá, vamos pensar aqui, daquela poça de água no chão. Choveu, ficou uma poça de água, aos pouquinhos aquela água vai evaporando. A mesma ideia de secar a roupa. Você pendura lá a roupa vai saindo. E aí, se o ambiente está muito seco, então eu tenho gotículas de água ali da fase líquida que vão vaporizando. Agora, imagine que eu tenho muitas moléculas de água presente no ar, ou seja, a umidade está muito grande, tá? Isso quer dizer que, se eu fizesse aqui, por exemplo, sei lá, uma certa situação aqui, e aí eu tenho várias moléculas de água aqui que estão saindo, né, digamos assim, se o ambiente tiver com muitas moléculas também, aqui, essas moléculas também podem entrar, né, eu poderia representar desse jeito, não fica muito legal, mas só para você ter uma ideia, que eu tenho moléculas saindo, mas eu também tenho moléculas entrando. E isso vai fazer com que eu tenha uma dificuldade, tá? Na hora ali da evaporação. E aí a opção que fala isso é a letra B, ó. O suor apresenta maior dificuldade para a evaporação do corpo. Por conta disso, o ambiente está mais úmido, então eu tenho mais dificuldade, porque a quantidade de moléculas aí que está para essa ideia de vaporizar, né? Pensa na ideia lá daquela poça de água no chão. Quando está muito úmido, aquela poça de água demora a secar. Por conta disso, porque tem muitas moléculas, então tem essa dificuldade. Agora, será que a gente conseguiria fazer por eliminação? Vamos lá, ó, letra A. A temperatura do vapor da água presente no ar é alta. Cara, é a mesma, tá? Vapor de água contém ali
é a mesma temperatura ali do ambiente ali, né? Temperatura do ar, do próprio ar. Então, não tem nada a ver. Letra C. A taxa de absorção da radiação pelo corpo torna-se maior. Cara, você não absorve ali aquela radiação por causa da umidade do ar. Não é isso que vai fazer, tá? Não tem nada a ver. A letra D. O ar torna-se mal condutor e dificulta o processo de liberação de calor. Se você pensar na ideia de condução, de condutor, né? Bom condutor e mau condutor, o ar ele funciona como um mau condutor de qualquer jeito, tá? A questão é o seguinte, que aí é até um pouco difícil de visualizar, né? Mas isso tem a ver com a convecção. Mas enfim, isso não tem nada a ver, né? O ar torna-se mal condutor e dificulta o processo de liberação do calor. Não, não tem nada a ver, não é condução, não é. O ar ele é um mal condutor, então não é isso. E a letra E, o vapor de água presente no ar condensa-se ao entrar em contato com a pele. Também não tem nada a ver, não é isso que a charge aqui está contando pra gente, né? Não é isso que a tirinha, a charge não, a tirinha, né? Não é isso que a tirinha do Calvin está contando pra gente. Então a resposta aqui para essa opção é a letra B. Não é uma questão fácil, tá? Apesar de ser conceitos básicos de temperatura e calor, mas não é uma questão fácil, beleza? Mas o gabarito dessa aí é a letra B. Bora para a próxima.